Ligação Total. Mensagem do dia. Mensagem do dia por aqui, 8h39. Eu tenho mais um texto aqui do Fabrício Carpinejar, que também escreve sobre esse momento, né? E beijo grande aí pra Patrícia que me enviou ele. E ele diz o seguinte: você não sente nada, você não sente algo diferente no ar? Você já vai entender no contexto do texto por que eu tô lendo esse texto, porque eu me encontrei em muitas coisas que ele escreve aqui. Então ele diz: você não sente que algo quebrou no interior de si? Um elástico se soltou? Uma inteireza desapareceu? Uma sensação de pertencimento não foi mais recuperada? Como se a sua vida não pudesse ser a mesma em linha reta, porém em zigue-zague, aos trancos e aos empurrões? Você não tem notado essa ruptura de naturalidade? Você ri com culpa, chora do nada sem saber o motivo. Está evitando o contato mais intenso para não se afogar na saudade. Olha, tornou-se alguém com menos palavras do que antes? Parece que alguns sinônimos foram cancelados, que não tem mais o dicionário emocional de sempre, que ele encolheu pela falta de uso. Você até tem vontade de telefonar para os amigos, mas para ficar em silêncio? E não o faz pelo medo de suspirar em excesso? Bom, todas essas perguntas aqui têm um porquê. Ele diz o seguinte: por mais que alguém negue a realidade, não assuma a grandeza da tragédia, não compreenda o que significa 300 mil vítimas da Covid-19, acabará atingindo pelo mal-estar em sua rotina. É inevitável. Se não for pelo luto por tantas mortes, acontecerá pela inflação, pela recessão, pela falta de gasolina nos postos, pela ausência de trabalho, mas vai sim ser atingido, de uma forma ou de outra. Ainda que seja por uma hora, por um minuto, por um flash, a pandemia entrará na sua mente. Não existem paredes que nos isolem definitivamente dos outros. Entenda isso, por mais que você não queira ver o que está acontecendo. Ainda que não se assuste com os gemidos e tosses ao redor, faça pouco caso, ficará pelo menos incomodado, sem concentração para suas tarefas. Se não quer enxergar os urubus e corvos sobrevoando o céu, verá as suas sombras pelo solo. A verdade é que por dentro ninguém mais será igual. Não haverá a normalidade costumeira. Amores e amizades não serão mais iguais. Nossa família não será mais igual, o nosso emprego não será mais igual. Não tem como fingir que nada aconteceu. Pode seguir com festas clandestinas, pode continuar sem máscara, pode viajar como se o mundo fosse alheio. Aliás, o mundo alheio fosse diferente do seu. Pode se reunir com a família jurando onipotência, pode comemorar o aniversário com a sala cheia, pode ideologizar as estatísticas, pode. Mas todos cairão em si, inevitavelmente. Uma hora ou outra. Todos perceberão em algum momento que o único jeito de sair dessa pandemia é junto, sem exceção, somando as partes quebradas dentro de nós. Sim, porque de alguma forma ou de outra a gente está com alguma coisa quebrada dentro da gente. E ele termina o texto dizendo: o pior não é perder o olfato, e sim o tato. Bom, Fabrício Carpinejar conseguiu, claro que daquele jeito dele de escrever, né? Mas de dizer que a gente está... Quem é que aí não está se sentindo estranho com tudo isso? Estranho não é a palavra, porque a gente não sabe exatamente o que dizer em relação a isso. Eu vejo pessoas dizendo que estão... mais tristes do que antes, mas não sabem bem por quê, né? Estão assim se sentindo perdidas e se sentindo incomodadas, mais intolerantes ou
né, como sinônimo menos pacientes. E, enfim, né, gente, eu acho que todo mundo sente a mesma coisa e ninguém sabe exatamente o porquê, apesar do porquê ser tão óbvio, né? Porque sim, todos nós estamos sendo atingidos de uma forma ou de outra por tudo isso que está acontecendo. Eu tenho até uma visão um pouco mais punk em relação a isso, e eu fico um pouco receosa de falar, mas há pouquinho nós ouvimos aí o comercial da Assembleia Legislativa falando exatamente isso. Bom, se foi anunciado por eles, eu também posso falar. Desde o início, há um ano atrás, eu vinha dizendo que isso era uma grande guerra, possivelmente a Terceira Guerra Mundial. Helena sempre exagerando. Pois bem, exagerando ou não, eu continuo acreditando que tudo isto foi previamente pensado, elaborado, criado, sim, acredito nisso. Mas sabe como é que eu vejo essa história da pandemia? Porque ela existe, sim, ainda tem gente que acha que não, mas ela existe, sabe? Eu penso assim, criaram um vírus, é a mesma coisa que cada um de nós recebeu uma arma na mão. Se a gente vai atirar ou não, depende da gente. Simples assim, né? Porque eles botaram a arma na nossa mão. Olha que esperteza, né? Então a gente, é punk dizer isso, mas a gente é que acaba tirando a vida um do outro. Eles não precisam fazer nada, apenas colocaram a arma na nossa mão. Então a gente tem que saber se cuidar, é isso que eu quero dizer. Saibam se cuidar, porque isso não é uma mentira, isso não é uma brincadeira. Bora lá, gente, bora lá, senão eu falo demais também, né? 8h45. Vale Feliz! No Ligação Total, mensagem do dia.